João, no capítulo 13, nós vamos ler 36 e também adentrar no capítulo de número 14. Transformando dúvidas em certezas. É o título para esta meditação. Transformando dúvidas em certezas. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do 36. E aí eu adentro ao 14 e os irmãos, por gentileza, acompanhem. João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós mesmos tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tens visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluias. Glorioso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos agora pela palavra que há de ser explanada, que ela venha dos céus, tire as dúvidas, que Deus ela possa ficar guardada nos corações dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Transformando dúvidas em incertezas. Neste episódio, queridos irmãos, nós temos 3 personagens e fica bem claro que nós vemos aí o personagem Tomé, o personagem Pedro e o personagem Filipe. Nesse momento em que Jesus já estava próximo de passar, por aquele momento que certamente não gostaria, porque ele próprio disse: se possível, Pai, passa de mim este cálice. Não deixa, meu Pai, que eu passe por essas dores, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa lição precisamos guardar no coração, meu querido irmão, minha querida irmã. É que o que deve prevalecer na sua vida, na minha vida, é a vontade de Deus. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, nossas vontades, mas precisamos compreender isso, que o que deve prevalecer é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, qual foi o problema de Filipe? É bem claro. Vi e ouvi, mas não entendi. Vi, ouvi, mas não entendi. Esse é o problema de Filipe e certamente o problema de muitos crentes do século 21. Vê
escuta, ou seja, está presente, às vezes até participa, mas não consegue compreender, não consegue entender. E nós precisamos, meus irmãos, inverter as dúvidas em certezas. Nós precisamos praticar isso na nossa vida. A nossa fé, a nossa comunhão com Deus, são coisas que não são negociáveis. São coisas que você precisa bater no peito e dizer: eu tenho convicção. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que ao tempo dele, no tempo dele, as coisas serão revertidas e as coisas irão funcionar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de fato mergulharmos cada vez mais na palavra de Deus. Então, nosso primeiro personagem, Filipe, e o problema que Filipe encontra: vi e ouvi, mas não entendi. Pastor Enilson, a resposta. Vou dizer o problema dos 3 personagens e, posteriormente, a solução dos 3 problemas na sequência. O 2, personagem 2, Tomé. Tomé. E o problema de Tomé: vi e ouvi, mas não tenho certeza. Um não compreende, no nosso palavreado. Um ficou voando, que foi Filipe. E o segundo, que é Tomé, não tem certeza. Precisamos ter certeza, meus irmãos. Tomé, para ter a certeza que foi um Jesus Cristo ressurreto que apareceu para eles, foi preciso tocar. Jesus Cristo não era um fantasma. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou com corpo glorificado, com corpo transformado. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos, meus irmãos. Guarde isso aí no seu coração. O túmulo está vazio. Aleluias. O túmulo está vazio. Quantos outros líderes religiosos que passaram na face da terra, que ficaram tão conhecidos? Você já ouviu falar em Buda, em Maomé, em Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e N outros líderes? Alguns papas ficaram tão conhecidos. Morreram, mas não ressuscitaram. O meu Jesus Cristo, líder do cristianismo, ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou de dentre os mortos. Graças a Deus, aleluias por isso. Tomé necessitou tocar nas chagas, ou seja, ele viu, ouviu, mas não tinha certeza. Tenha certeza, meus irmãos. E hoje nós precisamos, muito mais do que Tomé, exercitarmos a nossa fé. Sabe por quê? Porque ele teve a oportunidade de ver Jesus Cristo fisicamente. Nós não. Então eu e você precisamos exercitar muito mais a fé. Jesus Cristo olhou para Tomé e disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Seja você um bem-aventurado, meu irmão. Sejamos pessoas bem-aventuradas, que não viram fisicamente, mas conseguem ver a Jesus Cristo pelos olhos da fé. Quando contemplamos esta chuva que está caindo, quando contemplamos o manancial que abastece aqui a nossa cidade, chegando aí a quase 80% já, parece-me. Quando tempo estivemos aqui chegando a aquele problema hídrico imenso, tínhamos que fazer racionamento de água, você lembra? Quantas vezes estivemos aqui orando: Senhor, manda chuva. Então, quando eu vejo essas águas caindo, eu vim agora para a igreja e estava chovendo e agradecendo a Deus. Só tu, Pai, podes fazer isso. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio que tudo provém de Deus. Não fique, meu irmão, na incerteza. Tomé não tinha certeza. E olha, que ele fazia parte do colegiado, fazia parte dos discípulos
dos que estavam aprendendo com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí a minha responsabilidade, daí a responsabilidade do pastor André, do pastor Samuel, dos pastores que estão à frente de alimentar as ovelhas. Olha que grande responsabilidade, porque devemos de fato alimentar com pasto verdejante, com alimento que, como diz o pastor Jeremias lá da 8ª igreja, que traga sustância, que você se fortaleça, meu irmão, espiritualmente. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E a grande vantagem disso é que temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para nos alimentar. Se alimente da palavra de Deus. Não fique na incerteza, como ficou o nosso querido Tomé. Filipe não compreendeu, Tomé não teve certeza, e o nosso terceiro personagem, vamos ver qual era o problema dele, que era o problema de Pedro. Qual é o problema de Pedro, pastor? Vi e ouvi, mas por que esperar? Não é? A precocidade parece que fazia parte dele, da vida dele. Era o aqui e agora, querendo resolver tudo na hora. Jesus Cristo, se alguém for bater no Senhor, tem que bater primeiro em mim. Era o sanguíneo, né? Aquele que tinha o pavio curto. O estopim no instante, né, explodia. Eu vi, ele andou com Jesus Cristo. Ele ouviu as ministrações, os ensinos de Jesus Cristo. Mas ele quer dar uma lição em Jesus. Por que esperar? Por que esperar? Ou seja, o problema da impaciência. Não consegue se conter, não consegue ter paciência. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Olha que coisa linda. Ele se inclinou e ouviu. Deus lhe escuta. Ainda há pouco, uma irmã e amiga minha lá do estado de São Paulo, de oração por ela, por um colega que está com Covid-19. Ainda há pouco ela mandou esta mensagem. E eu creio, Karine, em nome de Jesus Cristo, creio no poder da oração, creio que Jesus Cristo é o mesmo que agiu no passado, age hoje, ele vai agir eternamente. E a palavra de Deus diz: esses sinais que ele estava praticando ali seguirão aos que creem. É questão de fé. É questão de fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Por isso que quando concluímos as nossas orações, damos ênfase ao nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que, pastor Nilson? Porque neste nome há poder, diz a palavra de Deus. Neste nome há poder. Aleluia. Tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Aleluias. Aleluias. Então, irmãos, os problemas estão colocados na mesa. E colocar problema na mesa, colocar problema à tona, é fácil. Como é fácil você destrinchar e mostrar os problemas. Agora, meu irmão, nós precisamos recorrer àquele que pode solucionar o problema. Nós precisamos recorrer a Ele. As respostas de Jesus para cada um destes questionamentos. Filipe foi o primeiro. Filipe foi aquele que não entendeu. E sabe qual é a resposta de Jesus Cristo para Filipe? Eu sou a fonte da vida. Aleluias. Jesus é. Ele é o eu sou. O Todo-Poderoso, meu irmão. Ele é a fonte da vida. Graças a Deus por isso. Verso 9, disse-lhe Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim,
vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo, o único elo de ligação entre o homem, entre você e Deus, entre eu e Deus, Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, irmãos. Isso é lição básica. E os cristãos precisam colocar isso em prática, entender isso, que Jesus Cristo é esse elo. Então, Filipe, aquele que estava nessa incerteza, precisou ouvir de Jesus Cristo: eu sou a fonte da vida. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por essa situação difícil, que nós sabemos que muitas pessoas, muitas famílias foram atingidas. Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou a fonte da vida. A nossa vida terrena é passageira. Tiago nos adverte dizendo: é uma neblina que logo vem, logo se dissipa. Mas Jesus Cristo é a fonte da vida, aleluias, e é eterno, Nós lutamos pela vida aqui na terra, isso é fato. Queremos a medicação correta, queremos ter mais tempo de vida natural do ser humano. E eu sempre digo isso aqui no culto de doutrina, os irmãos que acompanham sabem disso. Por que, pastor, o ser humano faz isso? Porque nós não fomos projetados, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para isso. Quando você não foi adestrado, habilitado para alguma coisa, vai ser difícil você executar tal coisa. Ou vai ser difícil você aceitar, porque você não foi projetado para aquilo. O salário do pecado, o resultado do pecado gerou a morte. É o que diz a palavra de Deus, não é o pastor Nilson, é a palavra. O salário do pecado é a morte. Mas o verso não para por aí e diz algo extraordinário. Mas o dom, a dádiva gratuita, ou seja, a dádiva de graça vinda dos céus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eternas. Aleluia, meu irmão. Aleluia, minha. Glória a Deus por isso. Então, Filipe escutou. Ou seja, o que estava com dúvida, ouviu de Jesus Cristo: eu sou a fonte da vida. Tomé, não é? Aquele que não tinha certeza, aquele que desacreditou, sabe o que ele escuta de Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã? Eu sou a verdade que dá razão e propósito à vida. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade que dá razão e propósito para a minha e para a sua vida. Quantas pessoas no século XXI não estão sendo acometidos dessa doença terrível chamada depressão? A vida passa a não ter sentido. As coisas passam a não ter sentido. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, disse a Tomé: eu sou a verdade que dá razão e dá propósito à vida. Quando você se sentir só, quando você se sentir desesperado, lembre-se disso. Ele dá propósito à sua vida. Se apegue a Ele. Converse com Ele em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Creia, creia. Nós precisamos, como eu disse ainda há pouco, exercitar a nossa fé. O bom atleta se exercita sempre. O bom atleta está sempre se exercitando. O bom profissional está sempre lendo, está sempre se inovando e renovando na sua habilidade. E você, como um cristão, como um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, vai ficar estático, vai ficar parado. Não. Renove-se através da palavra de Deus. Busque, consuma a palavra de Deus. A fé, nós precisamos exercitar, meu irmão. Os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E você sabe quem é
o autor e consumador da fé? É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele que dá, Ele que consome, então Ele vai te dando e você vai exercitando, e Ele vai achando isso bonito, porque você está exercitando e Ele vai te dando mais. Tenha fé em nome de Jesus Cristo. Né? O nosso querido Tomé precisou compreender que Jesus Cristo era a verdade. Não tinha por que mentir, não tinha por que se fantasiar de fantasma, de maneira nenhuma, era verdade. Era verdade. É Ele que traz razão também para a vida. Aleluias. E o nosso terceiro e último personagem, Pedro, né, que é mais conhecido dentre todos, e que Pedro não soube esperar. Por que, Jesus? Porque você vai e nós vamos ver o Senhor depois é que vem buscar a gente? Não, quero ir logo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E não há uma missão neste caminho. Ele disse, eu sou eu. Você não precisa preparar, Pedro, o caminho. Não tem trabalho para você, não tem serviço, não tem missão para você. Não, eu sou. Quando você entra numa mata fechada, não tem um caminho, como é difícil. Muitos se perdem, porque não conseguem sair, porque não tem o caminho. E Jesus Cristo, para você que se encontra perdido, para você que diz não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei a quem recorrer. Nesta noite você está ouvindo e aprendendo, e Jesus Cristo está lhe dizendo, eu sou o caminho. Aleluias. Não adianta você ficar querendo agir as coisas rapidamente, de uma hora para outra, entrar em parafuso até. Não, Jesus Cristo está dizendo, eu sou o caminho. Ele é o caminho. E Ele quem foi preparar. E Ele disse, foi enfático em dizer, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Ele disse, não se preocupem com isso. A mim eu quero só que vocês sejam devotos. Não é? Quantas pessoas são devotos de santos por aí? Verdadeira devoção, meu irmão. Precisamos depositar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Né? Deposite a sua fé nele. Converse com ele. Seja de fato devoto de Jesus Cristo. E aí nós vamos estar seguindo este caminho. Caminho para os céus. E sabemos que esse caminho não é fácil. Porque estamos num patamar terreno. Mas Jesus Cristo está lá para nos esperar. E certamente, na sua segunda vinda, aqueles que cumprirem esses pré-requisitos, os pré-requisitos da palavra de Deus, hão de ouvir da boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde comigo, benditos, herdar o reino do meu Pai, ou seja, ter o reino do meu Pai por herança. Quantos estão se matando e brigando por herança terrena? Eu ouvi uma frase hoje que vem a calhar com isso que eu estou falando. Sabe que quando você partir, você vai levar uma parede de roupa, que não é nem você que vai colocar em si próprio. Meu Deus, meu Deus. E quantas famílias, ou até alguém que está ouvindo essa meditação nesse instante, não passou por isso recentemente, com essas mais de 39 mil mortes que já aconteceram aqui no nosso país. É um momento de reflexão, e eu tenho dito aqui em algumas preleções na igreja, que essa pandemia tenha uma serventia de aumentar a minha e a sua fé, e entender que o domínio de todas as coisas está nas mãos de Deus. Sejamos crentes fervorosos. Quando olhar para Filipe, quando olhar para Tomé, quando olhar para Pedro, possamos tirar lições e não incorrer no mesmo erro. Exercite, pois, a sua fé em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe. Se você foi abençoado, guarde esta bênção no seu coração. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Deus, por esta meditação vinda dos céus para os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos olhar para esses personagens bíblicos e não olharmos apenas e fixarmos a nossa mente nos erros, mas que possamos tirar lições para as nossas vidas, ó Pai, trazendo assim para o nosso cotidiano e exercitando a nossa fé. O que eles passaram, Deus tem que ter um caráter de escola, de ensinamento para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos assim, que Tu enviaste o Teu Santo Espírito para nos consolar, para estar conosco, para podermos passar por essas adversidades, essas situações esdrúxulas que muitas das vezes chegam nas nossas vidas e na nossa tenda, ó Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Quero, Deus, concluir esta oração te clamando, te pedindo por essa situação que não só o Brasil, mas quase todo mundo foi acometido. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão. Coloca a Tua mão poderosa e saradora sobre a vida dos enfermos. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Aleluias. Pastor André.